Olá, sejam bem-vindos à apresentação do artigo intitulado Avaliação de ameaças com decisão em três vias no combate aéreo além do alcance visual, de minha autoria, Humberto Baldessarini Pires, do ITA, em conjunto com o professor Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães e Coronel Sérgio Rebouças, ambos do ITA. O processo de tomada de decisão no combate aéreo BVR constitui uma tarefa altamente dinâmica e complexa. Nesse tipo de missão, os pilotos necessitam confiar plenamente nas informações recebidas pela suíte de sensores embarcados, com o objetivo de definir ali a sequência de manobras em que vão colocá-los na posição de combate, de vantagem no combate. Basicamente, os pilotos realizam a fusão das informações de forma manual, e à medida que o número de alvos na arena de combate aumenta e a situação se torna mais crítica, o processamento do maior volume de dados disponíveis tende a sobrecarregar os pilotos, tornando imprescindível, o emprego de sistemas inteligentes. É nesse contexto que entra a avaliação de ameaças. A avaliação de ameaças, na verdade, constitui um processo compreendido pela aquisição dos atributos das ameaças presentes no cenário, o processamento da informação adquirida, a determinação dos valores de ameaça dos alvos e, por fim, a classificação dessas ameaças com base em seus respectivos valores. E aqui um exemplo, essas aeronaves elas são identificadas, toda a informação proveniente delas ou recebida pelos sensores da aeronave é processada de forma inteligente, nesse caso aqui, e aí é possível fazer uma classificação em ordem de prioridade de engajamento dessas ameaças. Essa é a tarefa de avaliação de ameaças. Bom, a avaliação de ameaças OTA pode ser feita do modo tradicional, em que ela é binária, ou seja, ela retorna uma lista simples dos alvos a serem engajados, e a decisão de engajar ou não cada um dos alvos cabe ao operador, no caso do piloto. Porém, numa situação complexa e do mundo real, existe uma restrição da quantidade de sistema de armas a bordo da aeronave para a realização dessa contraposição às ameaças. Então, uma evolução da ATA tradicional é a utilização do método de decisão em três vias, junto com o método utilizado ali para tomada de decisão, e que esse método ele tem o objetivo, a característica de categorizar os alvos em três tipos de decisões. Ele não retorna uma lista simples, mas retorna alvos em três tipos de categorias diferentes. O engajamento, em que aquele alvo ele é uma ameaça naquele momento, deve ser engajado. A observação, em que não existe informações suficientes para que haja uma decisão definitiva sobre aquele alvo. E o não engajamento, em que aquele alvo não é engajado. E com isso, esse método permite o uso otimizado ali dos recursos disponíveis a bordo da aeronave. Os métodos recentes mais relevantes de TA incluem as redes bayesianas, o Machine Deep Learning, por exemplo, redes neurais artificiais são utilizadas nesse contexto, e a tomada de decisão multiatributo. Dentro do aspecto da tomada de decisão multiatributo, ele se caracteriza por definir uma solução ou uma opção ideal entre várias alternativas, isso com base em diferentes atributos em que são avaliados e processados. E ele são utilizados métodos de tomada de decisão junto ou dentro do tomada de decisão multiatributo. Por exemplo, o TOPSIS, que possui a capacidade de lidar com atributos interrelacionados ou conflitantes entre si, e ele funciona da seguinte maneira: ele calcula a distância das alternativas, ou seja, daqueles alvos, no caso das ameaças, em relação a soluções ideais positivas e negativas. E aí, com isso, em termos dessa proximidade relativa desse cálculo das distâncias, é feito o ranqueamento das opções, em que a solução ou a opção ou alvo mais ameaçador, aquele que deve ser engajado primeiro, por exemplo, ele possui a menor distância em relação à solução ideal positiva e, ao mesmo tempo, a maior distância em relação à solução ideal negativa. E nesse contexto, as contribuições do artigo são a proposição de um método que seja capaz ou que viabilize a abordagem da TA no contexto do BVR, utilizando a tomada de decisão multiatributo no contexto fuzzy intuicionista, em função da capacidade desse método e lidar com a natureza dinâmica dos cenários, em especial as incertezas e variabilidade da informação. E esse método é conjugado com a decisão em três vias e que vai permitir e vai retornar a categorização dos alvos. Bom, os números fuzzy intuicionistas, eles são números que possuem um grau de pertinência e um grau de não pertinência. Aqui, o grau de pertinência é essa letra grega mi, e o não pertinência, mu, na verdade, é a letra grega nu. Esses valores eles estão contidos no intervalo entre 0 e 1, de modo que a soma desses valores é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e existe também um grau de hesitância, que é o que completa esses valores para que a soma deles seja 1. A decisão em três vias é baseada na teoria dos conjuntos aproximados de Pavlak,
ele consiste de 2 estados e 3 ações, em que são calculadas funções de perda para cada uma dessas situações, dessas combinações, né? E a partir disso, desses valores, e aqui esses valores são definidos como o valor de ameaça, TV, é possível categorizar os alvos no domínio positivo, que ele constitui uma ameaça, então deve ser engajado, no domínio boundary, em que os alvos são potenciais ameaças, porém não há informações, então eles devem ser observados, e quando os alvos não são ameaças, eles são classificados dentro do domínio negativo e que não são engajados, né? Para isso, essas 3 regiões são definidos 2 limiares de decisão, alfa e beta, por meio de fórmulas, né, que estão detalhadas no artigo, e é possível definir então esses 2 limiares ou thresholds, e aí é possível definir esses domínios em 3 regiões diferentes. Então o método proposto é dado aqui pela figura 1, que mostra os processos executados pelo nosso método, em que a primeira etapa, o primeiro passo é definir, normalizar os valores, né, os valores dos atributos, e transformá-los, convertê-los para números fusos intuicionistas pelas equações 6 a 8. E na sequência é obtido o peso de cada um dos atributos, e para isso a gente usa a teoria da entropia, em que quanto maior a incerteza, ou melhor, quanto maior a entropia, maior vai ser a incerteza da informação relacionada àquele atributo, e consequentemente menor vai ser o peso atribuído àquele atributo. Isso é feito através da equação 9 e através do modelo de programação não linear 10, em que a soma dos pesos de cada um dos atributos é igual a 1. Né? Na sequência é iniciado então uma versão do método TOPS, que nós utilizamos nesse trabalho, que ele varia do método TOPS clássico pela equação da distância adotada e pelo processo de normalizar as distâncias para o cômputo das proximidades relativas. Então, como primeira etapa do método TOPS, são calculadas a solução ideal positiva através da equação 11 e negativa através da equação 12, mais detalhes no artigo. Na sequência é calculada a distância com base nas equações 13 a 17. E aí, para cada um dos alvos, então, em função do atributo, é feito somatório das distâncias entre o atributo de cada alvo e a distância positiva, ideal e negativa, entre π e anis. E isso define, então, caracteriza, né, a distância daquele alvo para π e daquele alvo para anis, conforme as equações 18 e 19. Na sequência, essas distâncias são normalizadas, conforme equações 20 e 21. E aí é feito, então, o cálculo da proximidade relativa de cada um dos alvos com base na distância do alvo para anis e com base na distância do alvo para anis, né, conforme a equação 22. A equação 23, então, ela mostra que para esse trabalho nós consideramos como valor o threat value do alvo, o valor da proximidade relativa, que por sua vez é igual à probabilidade condicional do alvo. Paralelamente é iniciado então o processo de decisão em 3 vias, em que é calculada uma matriz de função de perda de cada um dos atributos em relação a cada um dos alvos. Né? Isso é feito com base no cálculo da distância daquele atributo daquele alvo em relação à distância ideal positiva e negativa, multiplicado por uma variável sigma, que representa ou quantifica a incerteza das informações recebidas naquele ambiente. A partir disso, essas informações são integradas com base nos pesos dos atributos calculados na etapa de obtenção do peso dos atributos, aqui em cima. Então, ela é integrada de forma que seja então obtida a função de perda de cada um dos alvos. E com base nisso, mediante as equações 4 e 5, são calculados os limiares de decisão alfa e beta, que vai permitir a divisão, a categorização, né, dos alvos em 3 tipos de domínios diferentes. E com base nisso, então, é feita a classificação e categorização dos alvos, em que o valor de ameaça obtido pelo método TOPS é enquadrado nos 3 domínios em função dos limiares de decisão alfa e beta calculados pelo método de decisão em 3 vias. A tabela 3 apresenta o pseudocódigo do algoritmo do nosso método proposto. E o estudo de caso nós utilizamos um conjunto de dados dessa referência 24, que ela mostra ou simula um combate de uma aeronave contra 4, e essas 4 aeronaves inimigas são 2 F-16 versão C, um F-15E e um F-5E. E os atributos utilizados para o cálculo e para a avaliação das ameaças são ângulo de azimuth, ângulo de aspecto, distância relativa, altura relativa, velocidade, índice de tensão e índice de evento. A tabela 4 apresenta então os atributos dos alvos já normalizados, a tabela 5 já convertidos em números fusos intuicionistas, em que A são os atributos e T são os alvos. Como resultado, então, obtivemos esses valores aqui de threat values, ou probabilidade condicional, como falei, que são equivalentes
em relação a cada um dos alvos, T1, T2, T3 e T4, o que ordenadamente originou esse ranking aqui, em que o alvo 3 é o mais prioritário para ser engajado, seguido do 4, do alvo 1 e do alvo 2. E calculando então os limiares de decisão, utilizando sigma de 0,42, obtivemos esses valores aqui da tabela 6, e foi possível então chegar a essas decisões. O alvo 3 foi classificado como mais prioritário em função de ter sido calculado pelo método TOPS o maior valor de ameaça a ele, né? E então esse valor comparado com os limiares de decisão aqui do alvo 3, esse valor de ameaça é superior ao alfa, então ele foi considerado como alvo passível de ser engajado, domínio positivo. A mesma coisa para o alvo 4, foi o segundo maior valor calculado pelo método TOPS. Esse valor de 0,581 está acima do threshold alfa, que 0,552, também caiu na categoria de domínio positivo e engajamento. O alvo 1, ele foi o terceiro maior valor, 0,45. Esse valor está entre o alfa e o beta calculado pelo método de decisão em 3 vias. Então não há informações para engajar ou não engajar esse alvo. Então ele foi considerado no domínio limítrofe esse alvo 1. E por fim o alvo 2 teve o menor valor de todos, 0,074, o que o coloca como abaixo do limiar de decisão beta. Então esse alvo, para esse momento de avaliação, ele não deve ser engajado, o que proporciona né, a otimização desse armamento que seria utilizado numa condição normal, em função de uma possível decisão do piloto. Lembrando que o método proposto ele é uma ferramenta de auxílio à decisão, de apoio à decisão, e que a decisão final cabe ao piloto, não a esse sistema. Então ele só orienta ou auxilia o piloto a lidar com o fluxo de informações ali do calor da batalha. Fazendo a avaliação de tempo médio de execução do algoritmo para uma média de 200 execuções, esse algoritmo ele deu a resposta de 0,0069 segundo, mais ou menos 0,0011 segundo, né? E utilizamos para essas simulações um computador processador Intel Core nessas condições, 6 núcleos a 2.6 GB e 16 GB de memória, e nessas condições os autores permitem informar ou afirmar que o método proposto ele atende ao requisito de resposta em tempo real. Porém, é necessário fazer um estudo de escalabilidade desse algoritmo. Nas análises comparativas, então, comparando com o método de Relational Analysis utilizado na referência 24, o ranking desse método foi o mesmo, porém, utilizando a métrica da diferença de superioridade, ou seja, comparando a diferença nos valores de ameaça de dois alvos classificados consecutivamente, é possível observar que o nosso método ele teve uma maior diferença nos valores de ameaça entre dois alvos consecutivos. Essa métrica ela estabelece que quanto maior a diferença nos valores de ameaça, o TV, o threat values, maior vai ser a definição do modelo e diferenciar os alvos entre si. E quanto mais próximos os threat values retornados por um modelo para todos os alvos, em especial os alvos consecutivos, mais difícil vai ser diferenciar os alvos, o que pode levar a classificações ou rankings errôneos entre os alvos, ou seja, um alvo que seria prioritário pode não ser classificado como prioritário em um modelo que possui uma menor definição. E no nosso modelo ele teve o desempenho 3,22 vezes superior em relação ao método da referência, o que evidencia a sua maior eficiência em diferenciar os métodos, ou melhor, diferenciar os alvos entre si. Como conclusões, o nosso método foi mais eficiente em diferenciar os alvos consecutivos entre si, classificados consecutivamente. Ele atendeu ao requisito de resposta em tempo real sob essas condições testadas e possui o potencial de maximizar a TA no combate aéreo BVR em função desses resultados. Com isso, a apresentação está encerrada. Muito obrigado pela atenção e pela presença.